fortalecimento do Congresso não pode se dar ao custo do equilíbrio dos poderes, né? Acho que tem que ter um limite aí. E o que a gente observa a partir de meados dos anos 2000 é que a gente sai de um processo no qual o Congresso ele funcionava como um carimbador, né, de decisões do Executivo, para passar a ser um coparticipador, no mínimo, como formulador de leis e de política orçamentária. Existem alguns mecanismos que facilitam, que tornam mais fáceis a vida do presidente, que podem permitir mais agilidade na implementação da sua agenda, como, por exemplo, o poder de decreto, e o principal poder de decreto usado na experiência democrática brasileira é a medida provisória, que é uma lei que entra provisoriamente em vigor, tem um prazo pré-definido que ela tem que ser aprovada ou não pelo Congresso. A gente vem de um histórico aí até 2001 que o Executivo usava e abusava da edição de medidas provisórias. Logo no período inicial do Plano Real, por exemplo, né? Mas não só, a gente viu isso já no Plano Cruzado, a gente viu isso em alguns outros momentos, né? O presidente editava medidas provisórias para certos temas que o Congresso entendia que ele podia mesmo fazer por meio de medida provisória, né? Enquanto isso, o Congresso se ocupava, junto com o presidente, evidentemente, de uma agenda, às vezes mais complexa, mais pesada, de assuntos que requeriam necessariamente um outro tipo de instrumento. Por exemplo, as emendas constitucionais, que vão incidir majoritariamente sobre políticas públicas constitucionalizadas. E o Legislativo tem uma pauta absolutamente abarrotada de projetos, né? Devem ter uns 40 mil projetos tramitando no Legislativo hoje, se a gente for olhar, deve ser por volta disso. Então, a medida provisória acaba virando digamos assim, um atalho para aprovação de leis. E como o Legislativo tem esse volume tão grande de propostas para serem avaliadas, quando chegava uma medida provisória pré-2001 para ser analisada e eles concordavam com a medida, eles só deixavam ela ficar lá, porque ela podia ser reeditada infinitamente. Os mercados tinham muita insegurança em relação à eleição de 2002 e o resultado da eleição de 2002. A mudança das medidas provisórias vem nesse contexto, nesse duplo contexto, onde você tem uma visão negativa da opinião pública sobre o papel do Legislativo, pela não decisão sobre um conjunto de políticas, e de outro, pela possibilidade de reeleição de um partido de esquerda que nunca tinha governado o Brasil. O Congresso ficou um pouco cansado, fez uma reforma que praticamente proibiu, né, vedou a possibilidade de que as medidas provisórias fossem reeditadas indefinidamente. Elas têm um rito mais estrito para aprovação, então fica mais difícil para o presidente aprovar as medidas provisórias, limita-se o escopo dos assuntos que ele poderia legislar. Então agora elas só podem ser reeditadas 2 vezes, elas têm uma validade de 120 dias, o Congresso tem 45 dias para votar, se não vota, tranca a pauta. Isso significa que mais nada pode ser votado naquele plenário até que se vote as medidas provisórias. Isso começa a virar um problema, porque tinha-se uma expectativa de que o Executivo fosse diminuir o volume de medidas provisórias enviadas, o que não acontece. As emendas orçamentárias, elas são um aporte de recursos que os parlamentares enviam para as bases eleitorais deles. No Brasil, a gente tem 4 tipos de emenda. A gente tem emenda individual, que vai no nome do parlamentar. Então, por exemplo, eu supor que eu sou uma parlamentar Beatriz. Então, vai ter lá no site da Câmara, no site do Senado, o aporte que foi mandado no meu nome, para qual lugar, para qual finalidade. Nesse tipo de emenda, a gente consegue identificar qual que é o parlamentar que está mandando o recurso. A gente tem emendas coletivas, que aí pode ser tanto de bancada, estadual, regional, como de comissão. E a última é de relator geral. Todos os parlamentares tinham ali mais ou menos não, tinham um mesmo montante máximo aprovado no orçamento e cabe ao Executivo decidir o que ele ia executar e quando. Isso funcionou entre o orçamento de 1996 até 2015. Em 2015, segundo o governo da Dilma, é aprovada uma emenda constitucional, aí sim uma emenda constitucional, para tornar as emendas individuais ao orçamento como impositivas. Ou seja, que
ainda que o executivo tenha discricionariedade sobre o orçamento, ele não pode não executar as emendas parlamentares. E aí, nesse caso, o Congresso ganha cada vez mais força, porque o presidente meio que perde essa moeda de troca que ele tinha com o Congresso, que era bastante comum durante boa parte aí da nova república, que era o presidente barganhar a aprovação de projetos de interesse deles, oferecendo a execução de emendas orçamentárias. A gente tem uma série de estudos que questionam essa linha de interpretação e que mostram que, ainda que o uso das emendas parlamentares ao orçamento, elas tendam a privilegiar a base de apoio do executivo, ou tendiam quando o orçamento não era impositivo, não há evidências de que o caminho reverso é contrário, que os parlamentares mais beneficiados pelas emendas votassem mais com o executivo. A Dilma acaba não melhorando a sua relação com o legislativo, sofre o impeachment, o Temer assume, mas a relação com o legislativo não melhora. O executivo fraco deixa espaço, ele vai ser ocupado por outro, e no caso o outro é o Congresso. De alguma forma, isso se repete no primeiro ano do governo Bolsonaro, em 2019. Bolsonaro nem agenda direito tinha, e o Congresso tomou a frente. E aqui se cria, de novo, um espaço para negociação dentro das emendas ao orçamento, através do orçamento secreto. O que o orçamento secreto é? As emendas parlamentares têm que ser aprovadas e executadas de forma impositiva, né? Elas não podem deixar de ser aprovadas. Você passa a transferir uma quantidade de recursos para esse instituto, orçamento secreto, através do que eles chamam de emendas do relator, que antes eram usadas única e exclusivamente para pequenas correções no orçamento. Se expandem as emendas de relator no seu papel, deixa de ser ajuste ali de questões formais e detalhamentos do orçamento para ser uma grande mudança na peça orçamentária, fazendo o Congresso abocanhar uma grande parte das medidas. Resultado, o Congresso avança mais ainda. Essas emendas foram declaradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal diante do escândalo do orçamento secreto. Mesmo com o fim do orçamento secreto, você continua a ter sucedâneos disso nas emendas PIX. Que é um tipo de emenda que a gente tem um montante que é simplesmente repassado, a gente não sabe para quem, a gente não sabe para onde, com qual finalidade. Hoje, as emendas de relatores são autorizativas, né? As emendas de relatores são emendas que permitem o executivo a fazer aquele gasto, mas não obrigam. As emendas individuais e de bancada são impositivas. O executivo tem que fazer aquele gasto. As emendas, elas servem, no contexto político brasileiro, três funções principais. Elas permitem que o parlamentar receba os louros de fazer esse envio desses recursos para a base eleitoral. As emendas financiam projetos que são de fato necessários nas bases eleitorais e permitem o presidente a construir essa base legislativa dentro do Congresso. Por vezes, um parlamentar que tem contato com a base, com determinado prefeito, ele pode ter acesso a demandas que não cheguem ao ministro, porque o ministro não recebe os 5.500 prefeitos, é impossível que isso aconteça. Então, ter algum recurso que os parlamentares possam alocar de maneiras discricionárias, respeitando o que prevê a Constituição, não necessariamente é algo que desvirtue a democracia brasileira, nem mesmo desvirtue o processo orçamentário brasileiro. Bom, em tese, as emendas orçamentárias, elas têm legitimidade, mas por uma série de razões, né, esse objetivo ele acaba não sendo atingido. O trabalho exercido pelos órgãos de controle, mas sobretudo pela sociedade, fica muito mais difícil. Então você tem mais recursos indo por esses canais, e esses canais são muito dispersos, e a possibilidade da sociedade monitorar isso, acompanhar, eventualmente fazer denúncias, chamar atenção para irregularidades, fica prejudicada. O segundo ponto, quando a gente fala em orçamento e emenda, é sobre o montante de recursos e o percentual que isso significa da capacidade de investimento do executivo.
No Brasil, nosso sistema é presidencial, quer dizer, o presidente da República sai das urnas legitimado para implementar uma determinada agenda de políticas públicas. E se eu tenho a mesma parcela que o executivo tem à sua disposição de investimento à disposição do Poder Legislativo, isso pode sim gerar uma distorção no uso do orçamento e na efetividade da agenda de políticas públicas. E a gente já sabia que após a eleição, o último ciclo eleitoral, quem quer que ganhasse a eleição, não sendo a continuidade do governo anterior, ia ter esse desafio de reconquistar o controle do orçamento. Então, entendo que isso tudo muda e torna realmente o governo menos efetivo. Isso pode levar a um desapontamento, com razão, num certo sentido, da população com respeito ao desempenho do governo. Mas me parece que é um desempenho que pode ser abaixo do esperado por parte do eleitorado, porque a situação realmente mudou, ela se tornou muito mais complicada. O que não quer dizer que o presidente não possa ter responsabilidade na maneira como conduz. O debate agora, para mim, diante dessa mudança no balanço de poder entre executivo e legislativo, é que a gente precisa que, se o Congresso quer atuar como coformulador de políticas públicas, e aí tanto de lei quanto de orçamento, ele não pode só arcar com o louro, ele tem que arcar com o ônus. Eu acho que a gente tem que entender que tem muita gente responsável ali e tem coisas importantes sendo feitas com as emendas. E tem atores que estão dispostos a sentar e conversar e a negociar. Talvez esses atores não estejam em posição de decisão nesse momento na Câmara dos Deputados e no Senado.